Força é uma ação física com que causa deformação ou altera o estado de repouso ou de movimento de um determinado objeto. Na aula de hoje, vamos falar sobre força e movimento. A força é uma das principais grandezas estudadas em física e sua definição geralmente está associada a ações como puxar, chutar, empurrar, arrastar e levantar, o que transmite uma ideia entre força e movimento. Por mais que essas ações realmente expressem a ideia dessa grandeza, nem sempre isso é feito de forma completa. O primeiro a abordar esse tema foi Aristóteles, que acreditava que as forças provocavam o movimento, porque os corpos tinham tendência de estar em repouso. Mas esse conceito foi modificado por Isaac Newton. Nós veremos mais tarde. Através de Galilei, foi possível ter uma melhor clareza a respeito das ideias relacionadas à força e movimento, porque antes dele, algumas ideias eram contestadas. Então, para Galileu, a força é responsável pela variação de valor da velocidade. Desse modo, um objeto que se movimente em velocidade constante não estaria submetido à ação de força alguma. Um objeto, após ser impulsionado, só estaria em repouso por causa da ação de forças externas, como as do atrito com o solo e o ar. Caso não exista atrito, uma vez impulsionado, permaneceria infinitamente em movimento. A força é uma grandeza física, e as grandezas físicas se resumem em unidades de medidas criadas pelo Sistema Internacional, o SI, que é responsável por padronizar. Entre as grandezas físicas estão as notações científicas, o tempo, a unidade métricas, as medidas, as distâncias. É através da grandeza física que nós conseguimos medir ou dar a quantidade, as propriedades da matéria e da energia. As grandezas físicas elas estão divididas em dois grupos, que são as escalares e as vetoriais. As grandezas escalares são perfeitamente caracterizadas apenas quando conhecemos a medida, mais a unidade de medida. Por exemplo, quando sabemos que a duração de uma determinada viagem de 2 horas e 45 minutos, temos uma grandeza escalar, um intervalo de tempo, ou seja, apenas a medida mais a medida e mais a unidade de medida, né? Que dão a ideia de grandeza. Portanto, podemos citar como grandeza escalar o comprimento, o volume, a área, a massa, o tempo, a temperatura, a densidade, a pressão, entre outros. Já a grandeza vetorial, para ser caracterizada perfeitamente, é necessário saber o valor da sua medida, a unidade, a direção e o sentido. As primeiras leis de Newton. As leis de Newton, né, ele primeiro, vendo, né, como ele também era um grande estudioso, ele criou várias leis. E a primeira lei é chamada de princípio da inércia, onde todo corpo tem a tendência a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, se o resultado das forças for nula. Por exemplo, quando estamos dentro de um ônibus em pé e o mesmo freia de repente, por inércia, somos atirados para frente. Nós estávamos inertes, né? Parados. A segunda lei de Newton é também chamada de o princípio fundamental da dinâmica, onde estabelece que a aceleração adquirida por um corpo é diretamente proporcional ao resultante das forças que atua sobre ele. E a terceira lei de Newton é a conhecida lei da ação e reação. Isso significa que, para toda ação, tem uma reação. Uma mesma intensidade, mesma direção, mas de sentido oposto. Essa foi nossa aula de hoje. Até a próxima.